Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que me acompanham aí. Obrigado por assistirem esses vídeos todos que eu passei até agora. O primeiro vídeo foi um balanço, né, da bicicleta eleitoral. Tenho feito a minha campanha em cima de bicicleta, percorrendo aí todas as regiões de Foz do Iguaçu. E tem sido muito interessante, né? Primeiramente pela novidade que isso significa. A bicicleta é muito versátil, é muito legal entrar nos bairros e falar com os moradores pessoalmente, né? E tenho realizado esse trabalho, distribuído meus santinhos, falando olho no olho, né? E eu acho que é isso que o morador precisa, porque todo mundo tem sentido falta de um abraço do poder público. E quem se propõe a um cargo, né, na Câmara de Vereadores, um cargo legislativo, tem que estar em contato com o público, tem que prestar atenção nas pessoas, né? Não adianta chegar na casa das pessoas de 4 em 4 anos e pedir o voto ou simplesmente abandonar elas depois que foi eleito. Não, eu também não pretendo ser assim dessa forma. Essa live vai ser uma live rápida. Eu vou falar aqui como é que tem sido a minha semana, os lugares onde eu andei com a bicicleta eleitoral, mas vou falar principalmente sobre a lei de regularização fundiária. Essa lei aqui desses vídeos que vocês assistiram agora, né? Ó, eu passei pelo Porto Meira na segunda-feira, fui lá na Ponte da Argentina, tinha muito tempo que eu não ia lá, né? É um dos melhores lugares da nossa cidade para a gente poder ver o pôr do sol e curtir a paisagem ali do Rio Iguaçu, que é muito bonito. Fui na Vila C também, revi a Doris lá da Casa de Vidro, ela está construindo uma casa de garrafas de vidro muito interessante. Depois, no outro dia, na quarta, eu voltei na Vila C de novo, porque eu achei que deveria dar mais santinhos lá, né? O pessoal me recebeu muito bem, se mostrou aberto a ouvir minhas propostas e eu também fui lá ouvir o pessoal, né? Muita gente tem muita coisa a dizer e é isso que um gestor público tem que fazer. Tá na rua ouvindo o povo e muito mais que isso, trabalhar para solucionar todas as demandas que vão ser levadas para esse gestor. Passei também no Morumbi, mas ainda não parei lá pelo Morumbi, mas ainda vou. Passei pelo Jupira, tenho um grande carinho, né, pelo Jardim Jupira, ali onde passa o Rio Jupira, uma área que, infelizmente, ela está subutilizada aqui na nossa cidade. E eu vejo muito potencial, junto com a Vila Portes, a gente desenvolver aqui startups, a indústria 4.0 e dar mais dignidade aos moradores dessas regiões, que hoje são sujas, violentas, mas ainda acredito no potencial que os dois bairros têm. E passei ontem também lá na Vila Brás e no Jardim Canadá, outra área que eu tenho muito carinho também. Primeiramente porque eu frequento ali já há alguns anos para ver a situação da cabeceira do Rio Boici, que tem as nascentes ali naquela região, e sempre fui bem recebido pelas pessoas ali também. Tanto na minha época de pesquisa de faculdade, que eu já fui lá fotografar várias vezes, falar com os moradores para saber o que está acontecendo, como é que tem sido a moradia deles ali numa área irregular. Muitos moradores daquela região ali moram em palafitas, é uma favela, uma coisa insalubre, desumana, e que há muito tempo o poder público não presta atenção naquilo ali. E a maior prova disso é uma senhora lá que eu encontrei que disse que há 25 anos está na fila do Foz Habita, e até hoje ela não foi atendida. Agora imagina o que é morar 25 anos em uma palafita, gente, pelo amor de Deus, né? Essa é a realidade da nossa cidade. E isso é uma coisa que tem que mudar. A nossa cidade ela tem uma responsabilidade ambiental muito grande e é inadmissível que os rios internos que passam aqui por dentro da cidade todos estejam poluídos. Não tem um rio nessa cidade que não está poluído. Então, as pessoas que moram lá, né, eu percebi muitos jovens, tanto no Jupira quanto lá na Vila Brás também, que querem oportunidade, né? O jovem, ele quer o quê? Ele quer estudar, ele quer se especializar, mas ele quer principalmente trabalhar e constituir patrimônio. Infelizmente, aqui na nossa cidade, a gente não tem tido esse tipo de oportunidade. Está sendo muito difícil arrumar emprego aqui em Foz do Iguaçu. A gente depende de uma única matriz econômica, que é o turismo, e isso já se mostrou que não segura a economia da cidade. Infelizmente, depender de um único gerador de emprego, isso só acirra as desigualdades sociais. Então, como gestor, eu também quero trabalhar para conseguir investimentos para o distrito industrial da nossa cidade e também conseguir trazer outros tipos de investimento, né? Aliás, qualquer investimento que vai ser feito aqui de fora precisa de uma base que é legal, uma base que é trabalhada lá dentro da Câmara de Vereadores e tendo noção disso, eu me coloco aqui à disposição da sociedade para estar lá aprovando projetos de lei que são do nosso interesse e que futuramente vão gerar emprego e trazer essas benesses
para a nossa cidade. Tive contato também com moradores de rua. A gente tem percebido o aumento do número de moradores de rua aqui na nossa cidade. E é muito interessante, né? Porque o pessoal pensa que morador de rua é bicho. Não é, cara. Morador de rua é gente, tem documento, vota igual e tem seus direitos. Moradores de rua me relatando que foram agredidos aí no Centro Pop, uma coisa muito feia para o município, se isso for verdade, né? Porque esse Centro Pop aí deveria estar acolhendo esses moradores de rua para eles não estarem na rua passando frio, passando chuva, né? E me denunciaram um fato de agressão. Eu fiquei muito curioso aí para saber o que é isso, né? Mas enfim, vamos ter outra oportunidade aí de estar sabendo o que está acontecendo lá e trabalhar também pelas pessoas em situação de rua. Porque se fala tanto em turismo aqui em Foz do Iguaçu, corredor turístico e tal, mas no próprio corredor turístico as pessoas estão lá morando na rua. E isso é inadmissível para uma cidade por onde circula tanto dinheiro, assim como Foz do Iguaçu. Eu ressaltei um ponto aqui que são os moradores de áreas de risco, né? Que eles querem regularizar os terrenos sem deixar seus animais. Isso também é uma coisa muito importante da gente pensar, porque a política habitacional atual ela não abrange os animais. E as pessoas têm animais. Quem que quer se desfazer do seu animal para poder ir para um apartamento jogado lá no Angatuba, né? Que é lá na região de Três Lagoas? Uma coisa que eu falo muito é que as políticas habitacionais elas não vão ter sucesso aqui na nossa cidade se ela for higienista, né? Dessa forma. Se tirar o morador ali de um ponto de interesse, a gente tem que ver que tem uma questão de renda, que ela é muito preponderante também. A maioria dos moradores das favelas aqui trabalham com recicláveis, né? São catadores de papelão e eles estão ali nas regiões de interesse deles, né? Muito além disso, muitos não têm também condições de pegar um ônibus, né? De pagar uma passagem caríssima, que isso não tem justificativa para a passagem aqui em Foz do Iguaçu ser tão cara desse jeito, né? E outros fatores que vão contribuir para que esse cidadão que é removido de alguma área de risco, mas que está dentro dos pontos de interesse dele, ele vá lá para o Angatuba, mas vai abandonar esse imóvel que ele está recebendo e vai preferir voltar para a favela onde ele morava. Porque lá no imóvel ele vai ter que gastar o dinheiro que ele não tem e está longe dos pontos de interesse, né? Então ele não vai ser muito bem atendido. Dentro dessa situação da regularização fundiária, eu tenho falado muito sobre o meio ambiente aqui na nossa cidade. Mas eu não consigo falar do meio ambiente sem falar de moradia. E tudo isso que eu falei para vocês é uma questão real, né, atual, que está acontecendo aqui na nossa cidade. Moradia é a base para a gente começar a trabalhar a resolução da crise ambiental em Foz do Iguaçu. Por quê? Porque a lei de regularização fundiária, que foi aprovada em 2018, ela dá instrumentos para o legislador trabalhar a moradia dentro do âmbito da regularização. A gente tem que lembrar que, a partir da construção da Itaipu, muitas áreas se expandiram aqui na nossa cidade, muitos loteamentos, né? Alguns irregulares, outras pessoas que não tinham muito dinheiro para comprar lote formal se instalaram em áreas que hoje são áreas de risco, áreas de proteção ambiental, mas naquela época não tinha uma lei que protegesse essas áreas. E hoje essa lei existe e a gente precisa adequar as coisas. A gente não pode esquecer que o cidadão que mora em área de risco ou que tem seu lote, seu terreno irregular, a gente não pode esquecer do trabalho que ele aplicou ali. Aquilo ali tem custo, aquilo ali tem mão de obra aplicada e caso o município queira desapropriar algumas áreas por interesse que a própria lei aqui ela diz, por exemplo, áreas de canalização de rio, eu acho que tem que ser sim bem pago ao cidadão e esse cidadão dentro dos seus direitos ele vai poder ter uma outra propriedade ou um outro imóvel com um preço justo, né? Então ele vai poder pagar. Eu achei muito interessante lendo essa lei que ela coloca ao mesmo tempo um programa REURB. É um programa no âmbito da Foz Habita que vai promover essa política habitacional de forma adequada. E dentro dos artigos, né, dessa lei, uma das coisas que eu ressaltei aqui é que esse programa de regularização ele tem como objetivo identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, organizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior. O que acontece em área que não é formal? Não existe ligação de esgoto, não existe energia elétrica, né, luz pública, não existe água encanada, não existe asfalto na porta.
Então a gente precisa sim trabalhar a regularização fundiária, porque quando a gente provê de estrutura essas favelas de hoje, né, ou até mesmo remover e dar para esse cidadão que mora lá formas dele se desenvolver, né, porque eu acredito que o Estado ele tem que conduzir o cidadão para o desenvolvimento e não ficar se resumir apenas a assistencialismo. Não. Esse tipo de política aqui ela visa conduzir o cidadão a um conforto mínimo para que ele possa se sustentar, né? Uma sustentabilidade de fato. Outra coisa que eu achei interessante na lei é ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais e regularizados. Ou seja, trabalhar a urbanização em lugares que hoje eu vejo, por exemplo, Monsenhor Guilherme e Favela da Sadia. As pessoas estão lá muito bem instaladas, têm todos os serviços à volta. Agora o Estado ele tem que ir lá regularizar os terrenos que não são regulares e prover de estrutura aquilo ali, porque também vai ajudar a salvar o meio ambiente, né? Aliás, o esgoto ele não vai estar sendo jogado de forma irregular, não vai estar descendo para o rio, mas sim vai ser coletado e levado para uma estação de tratamento de esgoto, né? Adequada. Uma outra coisa que eu achei interessante que ressaltei conforme já previsto em Lei Complementar Municipal, a 9 de 1991, em caso de canalização de corpo hídrico para fins da REURB, que essa lei aqui está instituindo a REURB, esse programa de reurbanização no âmbito da Foz Habita, fica estipulado a área não edificável de 5 metros para cada margem da canalização, podendo, entretanto, haver compensação ambiental conforme disposto em lei específica. Isso é um ponto-chave muito importante de se trabalhar, porque uma vez canalizado, né, o rio já teve uma interferência ali no meio ambiente que é muito forte e, por vezes, irreversível, igual a gente vê, por exemplo, ali no Portal da Foz, na própria na Vila Brás ali, e pasmem vocês, no próprio bairro Boici, aqui em Foz do Iguaçu, onde o supermercado Mufato está construído em cima da curva do rio, e uma parte dessa curva ela está canalizada até o Hotel Lanville ali e virou uma rua também. Ou seja, dentro do âmbito dessa lei não poderia nem ter construção ali e a margem da canalização ela também deveria estar preservada. Bom, vou encaminhar essa live para o final. Eu ressalto que a regularização fundiária é um assunto de grande interesse da minha parte para eu poder trabalhar como legislador. É por isso que eu estou me propondo a esse cargo para trabalhar por essa lei, trabalhar pelas pessoas que dependem da regularização fundiária e a gente cuidar do meio ambiente a partir da dignidade, a partir da moradia das pessoas. A moradia é uma base. Eu sempre falo que para tratar do meio ambiente a gente tem que tratar moradia, saneamento básico e educação ambiental. São 3 coisas que se cruzam e vai nos dar condições para a gente resolver esse problema da crise ambiental.